A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Nós estamos falando dentro do livro de Atos, né? Agora nós vamos estar indo para o capítulo 2 do livro de Atos, vamos falar sobre a descida do Espírito Santo. Vamos falar dentro dos versículos 1 até o versículo 13. E no versículo 2 do capítulo 2 de Atos, a palavra do Senhor ela diz: De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Essa passagem, né, ela vai estar se remetendo a um dia, né, o dia de Pentecostes, né, que era comemorado 50 dias após a Páscoa, e era também chamado, né, de festa da colheita. Era uma das 3 grandes comemorações anuais. É uma festa de ações de graças pelas colheitas. E Jesus ele foi crucificado no período da Páscoa e ascendeu aos céus 40 dias após a sua ressurreição. O Espírito Santo ele veio 50 dias após a ressurreição, 10 dias após a ascensão de Jesus. Judeus de muitas nações se reuniram em Jerusalém por ocasião do Pentecoste. Deste modo, o discurso de Pedro, né, foi proferido para um público internacional e resultou em uma colheita mundial de novos cristãos, os primeiros convertidos do cristianismo. Esse acontecimento, né, ele se deu em cumprimento às palavras de João Batista sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Né? João lhe disse que viria alguém que batizaria com fogo, né, e com o Espírito Santo. Também esse acontecimento, né, ele deu por cumprido também referente às palavras de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo. E nós vamos ver dentro desse texto que vai ter a imagem, né, que vai ter a imagem da língua repartida como que de fogo, né? E por que isso? Né? As línguas, elas simbolizavam a fala, né, a comunicação das boas novas. O fogo, né, a presença purificadora de Deus, que queima os elementos indesejáveis de nossa vida e incendeia o nosso coração, para que ilumine a vida de outras pessoas. Então, no Monte Sinai, Deus ele confirmou a validade da lei do Antigo Testamento, enviando fogo do céu. No Pentecoste, Deus confirmou a validade do ministério do Espírito Santo, enviando fogo. No Sinai, o fogo desceu sobre um determinado lugar. No Pentecoste, desceu sobre muitos cristãos, indicando que a presença de Deus está disponível a todos aqueles que nele crêem. Deus, ele tornou sua presença conhecida, né, aqueles grupos de cristãos de um modo espetacular. Né? Enviou um vento impetuoso, fogo e seu Espírito Santo. Eu te pergunto, você gostaria que Deus se revelasse a você de uma maneira tão inconfundível? Creia que ele pode fazê-lo, mas tenha um cuidado de não exigir que Deus aceite e cumpra todas as suas expectativas, pois ele é soberano. Em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 10 ao 13, somos informados de que Elias também precisou de uma mensagem de Deus. Houve um forte vento, um terremoto e finalmente um fogo. Mas a mensagem de Deus chegou em uma voz mansa e delicada. Deus pode usar métodos dramáticos para trabalhar em sua vida, ou pode falar-lhe como uma voz mansa e suave. Espere pacientemente e ouça sempre.
aquelas pessoas, né, literalmente falaram em outras línguas quando o Espírito as capacitou para isto. É um milagre que atraiu a intenção, ou melhor, a atenção da multidão de estrangeiros que se encontravam na cidade para a festa. Todas as nacionalidades representadas reconheceram seus idiomas sendo falados. Porém, algo mais do que o milagre de falar em outras línguas atraiu a atenção das pessoas. Elas viram a presença do poder do Espírito Santo. E os apóstolos continuaram a ministrar pelo poder do Espírito Santo, onde quer que fosse. Então, o cristianismo não se restringe a um povo ou um grupo de pessoas. Cristo oferece a salvação a todas as pessoas, sem levar em conta a nacionalidade de cada um deles. Os visitantes de Jerusalém ficaram surpresos ao ouvir os apóstolos e os outros cristãos falarem em idioma diferente dos seus, línguas pertinentes, e outras nacionalidades. Deus opera todo tipo de milagres para que as boas novas sejam divulgadas. Usa, inclusive, os idiomas para chamar todo tipo de pessoas para se tornarem seguidores de Cristo. Não importa qual seja a sua cor, nacionalidade, cultura ou idioma, Deus fala contigo. Você o está ouvindo? Então, que nós possamos entender que o Senhor ele tem o propósito de nos levar à sua palavra. E para isso, ele colocou na boca dos seus servos ali, naquele dia, línguas essas que eles não falavam, idioma esse que eles não tinham nenhuma habilidade para falar, nenhum treinamento para falar, nem estudaram para isso. Mas o Senhor querendo se revelar a todas as nações, para que o evangelho das boas novas fosse pregado, fosse anunciado, ele colocou ali na boca daqueles homens, onde todos que ali estavam conseguiam entender no seu próprio idioma o que estava sendo pregado. E o que estava sendo pregado era sobre Jesus de Nazaré. Era sobre Jesus que ressuscitou. Era aquele que é o único e suficiente Salvador, né, da humanidade. E ali o Senhor, ele usa aqueles homens ali e enche do seu espírito, né, e eles falam novas línguas. E essas línguas que eles falam faz com que o evangelho viesse se expandir, né, em todo o mundo. E essa lista ali que nós vamos ler, do versículo 9 ao 11, que ele vai falar ali de vários lugares vão ser mencionados, né? É uma lista de muitas terras das quais os judeus, né, vieram para as festas em Jerusalém. Né? Tais judeus não era originalmente da Palestina, porque os seus antepassados haviam se dissipado para outras partes do mundo, por terem sido levados cativos ou fugidos de perseguições. E é muito provável que alguns judeus que responderam à pregação de Pedro tenham retornado às suas pátrias, levando as boas novas de salvação. Deste modo, Deus colaborou para a divulgação do Evangelho. Ao ler o livro de Atos, você constatará que o caminho para Paulo e outros mensageiros das boas novas, né, frequentemente foi preparado por pessoas que haviam se tornado cristãs no Pentecostes. A Igreja de Roma, por exemplo, pode ter se iniciado com tais crentes judeus. Então, o Senhor
ele aproveita, são essas oportunidades que devem ser aproveitadas, de nós falarmos do amor do Senhor Jesus. Da mesma forma que ali estavam várias nações, né, vários povos ali reunidos. E ali o Senhor se manifestou, e ali as boas novas de salvação foram pregadas, que se chegaram, que foram espalhando para todo mundo. Assim também somos nós no dia de hoje. Precisamos aproveitar as oportunidades para falar de Jesus. Seja no nosso ambiente de trabalho, seja no ambiente de estudo, seja na nossa vizinhança, seja no hospital, onde nós estivermos. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Muitas das vezes, né, queremos que o Senhor ele nos cure, queremos que o Senhor prospere em nossas vidas, queremos que o Senhor abra portas, queremos tantas coisas. Mas se nisso tudo não tiver o reino do Senhor Jesus, se não for a intenção, né, até mesmo de fazer um curso, né, de estudar, de fazer uma faculdade, de aprender alguma língua, se isso não for para o bem do reino do Senhor, para promover as boas novas, para falar das boas novas de salvação, vai ser uma coisa sem sentido e sem objetivo. Mas quando nós colocamos diante do Senhor nossos planos, seja ele qual for, tudo, né? Não podemos tirar e colocar nada e falar assim, o Senhor não vai estar nesse negócio. Isso, né? Porque muitos colocam, tiram de lado e colocam, isso aqui não é para o teu reino, isso aqui é para a minha casa somente. Isso aqui não é para que o nome do Senhor seja glorificado, isso aqui é para mim, isso aqui não. E quando nós fazemos isso, nós estamos excluindo o reino do Senhor. E muitas das vezes, muitos até conseguem conquistar, como muitos hoje conquistaram, conseguem viajar até o mundo todo, conseguem, né, ir para qualquer lugar, mas não tem sentido, porque quando não temos Cristo na nossa vida e nem o objetivo de promover o reino do Senhor, né, fica uma coisa sem sentido. Muitos hoje podem ter falar em várias línguas, podem se formar em várias faculdades, né, optaram, se dedicaram, e isso é muito bom. Mas se não tiver o reino do Senhor Jesus, se isso não for o propósito, não for ganhar almas, pregar, alcançar outros povos, outras nações, né, de que adianta? Até mesmo quando nós oramos e pedindo ao Senhor que nos cure de uma certa enfermidade, até podemos sim, devemos e cremos que o nome do Senhor Jesus ele tem poder para curar. Mas será que essa cura, esse milagre que tanto almejamos, tem um propósito do reino? É para que nós possamos avançar mais, andar mais, ir até, né, viajar mais, né, ter mais saúde para andar, para evangelizar, para pregar a palavra? Ou nós estamos querendo ser curados somente para que nós possamos estar curados, não sentir dor, não ter a enfermidade? Então, são pontos que nós precisamos estar colocando, pensando e colocando diante do Senhor, porque Ele conhece o nosso pensamento e a intenção do nosso coração. Aqueles homens estavam ali, não eram bilíngues, não eram pessoas formadas, né? Nem todos eram estudados, mas eles tinham um objetivo, que era pregar as boas novas de salvação. E o Senhor foi ali e revestiu ele de poder e se cumpriu. E ali a palavra do Senhor foi pregada. Não só ali aqueles que estavam ali, mas eles também foram capacitados para estar diante de homens, diante de liderança, diante de tantas pessoas, né, influentes, diante de tantas pessoas que estavam até mesmo no governo. Eles foram. E ali eles aproveitaram e falaram do amor do Senhor Jesus. E você nesse dia também aproveita a oportunidade que o Senhor está te dando. E muitas das vezes nós não precisamos de algo tão extraordinário para dizer que o Senhor está na nossa vida. Às vezes queremos ver algo extraordinário. Muitas das vezes achamos que o Senhor vai estar no vento, achamos que o Senhor vai estar no meio da tempestade. E o Senhor muitas das vezes ele vem como o vento, como uma brisa suave, como ele veio com Elias, e ali ele se apresenta e se manifesta. Então, creio que hoje o Senhor está falando contigo. Então, peça ao Senhor também que te revista de todo o poder, para poder pregar a sua palavra e o teu reino. Se você ainda não conhece o Senhor e quer conhecer, né, prossiga em conhecer. Se entregue a sua vida ao Senhor, caminhe, porque eu tenho certeza que não tem. O Senhor ele não olha quem é o rico, ele não olha por riqueza, quem é rico, quem é pobre, quem é preto, quem é branco, quem é de outras nações, quem é de outros locais, ele não olha isso. Ele não vê como o homem vê.
Ele te vê nesse dia como filho. Ele quer que você tire essa mentalidade de escravo e passe a ser filho dele, filho de Deus. Então, que nesse dia você receba essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais em teu coração. No próximo episódio, vamos falar sobre o discurso de Pedro, né, a essas pessoas. O primeiro discurso, podemos dizer, né, internacional, que alcançou vidas e almas para o reino do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia.